Que tal começarmos este estudo com uma pergunta? Imagine se você morresse hoje. Para onde iria sua alma? Céu? Inferno? Ou existe algo mais entre esses dois destinos? Talvez um lugar de espera, de limpeza, de purificação? Um lugar que divide opiniões, que muitos juram ser invenção humana, enquanto outros encontram base nas Escrituras para crer. E se eu te dissesse que o conceito de purgatório, mesmo que não citado literalmente na Bíblia, está mais presente do que imaginamos? E se eu te dissesse que o conceito de purgatório, mesmo que não citado literalmente na Bíblia, está mais presente do que imaginamos? Fique comigo até o fim deste vídeo, porque hoje vamos desvendar as verdades e os mitos por trás do purgatório. E mais, vou te mostrar passagens bíblicas e argumentos históricos que podem mudar a forma como você enxerga a salvação. Seja bem-vindo ao canal Inspiração Motivacional, onde fé, reflexão e curiosidade se encontram. Prepare-se para uma jornada de conhecimento profundo, cheia de emoções, dúvidas, descobertas e revelações que vão desafiar tudo o que você pensava saber sobre a vida após a morte. O que exatamente é o purgatório? Segundo a doutrina da Igreja Católica, o purgatório é um estado temporário de purificação das almas que morreram em amizade com Deus, mas que ainda não estão totalmente purificadas de seus pecados veniais ou do apego ao pecado. Diferente do inferno, que é um estado de separação eterna de Deus, o purgatório é visto como uma etapa de preparação para o céu. Em 1 Coríntios 3:15, o apóstolo Paulo afirma: se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. Ele, porém, será salvo, mas como através do fogo. Essa passagem tem sido interpretada por muitos teólogos como uma alusão a um processo de purificação após a morte. O fogo mencionado seria simbólico, representando a dor da purificação espiritual, e não o castigo eterno. Além disso, em Mateus 12:32, Jesus diz que certos pecados não serão perdoados, nem neste século, nem no vindouro. Isso sugere que pode haver perdão após a morte, algo que também aponta para a existência de um estado intermediário. Outra passagem relevante é 2 Macabeus 12:46, presente na Bíblia usada pela Igreja Católica, onde Judas Macabeu oferece sacrifícios pelos mortos para que seus pecados sejam perdoados. Aqui encontramos uma base concreta para a oração pelas almas que partiram, prática que só faria sentido se essas almas ainda pudessem ser beneficiadas. A tradição cristã também tem muito a dizer sobre o purgatório. Nos primeiros séculos da Igreja, os cristãos já rezavam pelos mortos. Inscrições em catacumbas, liturgias antigas e escritos dos padres da Igreja mostram uma prática contínua de intercessão pelas almas dos falecidos. São Gregório de Nissa, por exemplo, no século IV, afirmou que as almas passam por um processo de purificação antes de entrarem na bem-aventurança eterna. Santo Agostinho, um dos teólogos mais influentes da história cristã, também falava sobre orações pelos mortos e a purificação pós-morte. A doutrina do purgatório foi sendo consolidada ao longo dos séculos, até ser formalizada nos concílios de Florença e Trento. É importante notar que a Igreja não criou a doutrina do nada, mas sim reconheceu oficialmente uma crença já existente e amplamente vivida pelos fiéis. A doutrina do purgatório não influencia apenas a teologia, mas também a espiritualidade e a vida cotidiana de milhões de pessoas. Aqueles que acreditam no purgatório são motivados a viver uma vida mais santa, conscientes de que cada escolha, cada pensamento e cada ato terá reflexo na eternidade. Além disso, essa doutrina inspira uma profunda compaixão. Rezar pelos mortos torna-se um gesto de amor e solidariedade, uma forma de continuar cuidando de quem já partiu. Imagine que suas orações podem ajudar a alma de um ente querido a se aproximar de Deus. Que poder e responsabilidade isso traz. Também é reconfortante saber que a morte não é o fim da história, e que ainda há esperança mesmo para aqueles que partiram em estado de imperfeição. Você, que nos acompanha, já refletiu sobre as consequências práticas de crer ou não crer no purgatório? A doutrina do purgatório não influencia apenas a teologia,
mas também a espiritualidade e a vida cotidiana de milhões de pessoas. Aqueles que acreditam no purgatório são motivados a viver uma vida mais santa, conscientes de que cada escolha, cada pensamento e cada ato terá reflexo na eternidade. Além disso, essa doutrina inspira uma profunda compaixão. Rezar pelos mortos torna-se um gesto de amor e solidariedade, uma forma de continuar cuidando de quem já partiu. Imagine que suas orações podem ajudar a alma de um ente querido a se aproximar de Deus. Que poder e responsabilidade isso traz. Também é reconfortante saber que a morte não é o fim da história, e que ainda há esperança mesmo para aqueles que partiram em estado de imperfeição. Já reparou como a Bíblia Sagrada é rica em simbolismos e metáforas? Reflita, por exemplo, sobre as parábolas de Jesus. Elas não se destinavam a explicar teologicamente um conceito, mas sim a transmitir uma mensagem de forma acessível e impactante. A linguagem bíblica, assim como a linguagem poética de outros gêneros literários, busca expressar a experiência humana de forma profunda e evocadora. Alguns críticos argumentam que a ausência da palavra purgatório na Bíblia Sagrada refuta a doutrina. No entanto, essa perspectiva ignora a riqueza e complexidade da revelação divina. A Bíblia aborda temas profundos, mas usa uma linguagem humana para se comunicar com leitores de diferentes contextos culturais. A não literalidade da Bíblia Sagrada é um princípio reconhecido por teólogos e estudiosos da linguagem. Afinal, a Bíblia foi escrita em um contexto histórico específico e utiliza a linguagem e costumes da época. Interpretá-la de forma literal pode levar a mal-entendidos e distorções do seu significado original. A Bíblia contém diferentes tipos de literatura, como a poesia, a narrativa, as cartas, profecias e evangelhos. Cada gênero tem sua própria natureza e propósito, e entendê-los é crucial para uma interpretação correta. A Bíblia é um livro de múltiplas interpretações. Passagens bíblicas podem ser entendidas de diversas maneiras dependendo do contexto histórico, cultural e teológico de quem a lê. A interpretação bíblica, portanto, é um processo complexo que exige estudo, discernimento e humildade. Deus se revela gradualmente e a revelação bíblica se desenvolve ao longo do Antigo e do Novo Testamento. Conceitos e ensinamentos são apresentados de forma progressiva, levando o leitor a uma compreensão mais profunda da sua vontade. Reflita, por exemplo, sobre a evolução do conceito de Deus no Antigo Testamento. Deus era conhecido pelos hebreus como um Deus local, poderoso e exigente. Com a vinda de Jesus Cristo, os discípulos compreenderam que Deus é Pai, bondoso, misericordioso e disponível para com a humanidade. A revelação se completa no Novo Testamento com a personificação de Deus em Jesus Cristo, que revela a Deus Trino, amoroso, salvador e reconciliador. Jesus Cristo é a plenitude da revelação divina. No entanto, essa revelação transcende o que podemos compreender plenamente. Há mistérios que desafiam a nossa capacidade humana de compreensão. Devemos reconhecer os limites da nossa razão e nos abrir à fé. A fé, portanto, é fundamental para a compreensão da revelação divina. A fé nos ajuda a transcender os limites da razão humana e a nos abrir para a verdade de Deus. A fé nos capacita a crer naquilo que não podemos ver ou entender logicamente, como a ressurreição de Jesus Cristo. Reconhecer os limites da razão humana. Reconhecer os limites da razão humana diante da revelação divina é fundamental para uma compreensão profunda da fé. A razão, apesar de poderosa, possui limites. Ela não pode abarcar a totalidade da vontade de Deus, que transcende a nossa compreensão humana. A fé, portanto, se torna essencial para transcender os limites da razão e se abrir para a verdade de Deus. A fé nos capacita a crer naquilo que não podemos ver ou entender logicamente, como a ressurreição de Jesus Cristo. A fé e a razão se complementam na busca do conhecimento divino. A razão pode auxiliar na compreensão dos ensinamentos religiosos, mas a fé é fundamental para transcender os limites da razão e se abrir para a revelação divina. Reconhecer os limites da nossa compreensão humana diante da vontade de Deus
nos conduz a uma postura de humildade e disponibilidade para com a verdade divina. Abrir-se para a fé nos permite vivenciar a plenitude da revelação e nos aproxima de Deus. Agradeço de coração a sua presença, dedicação e perseverança em acompanhar este estudo. Que a paz de Cristo esteja convosco.